Feliz sábado a todos aqueles que eu ainda não cumprimentei. E neste momento o nome de Deus seja louvado. Amém. Amo estar em tua presença, diante do altar. Todo o meu ser e gratidão pra ti, render louvor, com canções te exalto pelo teu grandioso amor, pois tu és santo, pois tu és santo, santo, tu és Senhor, teu nome é santo, não há outro Deus. Teu nome é santo, não há outro Deus. O teu nome é santo, não há outro Deus. Não há outro Deus como o Senhor. Estar em tua presença, diante do altar, todo o meu ser e gratidão pra ti, render louvor os milagres de Jesus, o Salvador, pois tu és santo, pois tu és santo, santo, tu és Senhor, o teu nome é santo, não há outro Deus. Teu nome é santo, não há outro Deus. O teu nome é santo, não há outro Deus. O teu nome é santo, não há outro Deus. O teu nome é santo, não há outro Deus. Outro Deus como o Senhor. Teu nome é santo, não há outro Deus. O teu nome é santo, não há outro Deus. Não existe outro Deus como o Senhor. Teu nome é santo, não há outro Deus como o Senhor. Teu nome é santo, e não há outro Deus além de ti, Senhor. Senhor,
Amém. Bom sábado, irmãos. É sempre bom, né, ter o privilégio de estar na casa do Senhor de manhã e mais uma vez, né, ouvir e compartilhar a palavra de Deus. Queridos, eu gostaria um pouco de falar hoje sobre dois temas, principalmente começando como o próprio hino inicial, sobre confiança. A confiança em Deus, ela é muito importante, irmãos. E nós temos que confiar em Deus de uma maneira que eu poderia dizer assim, até cega. Já viram aqueles vídeos clássicos, né, de crianças que saltam no colo dos seus pais? Né, muitos de nós até fizemos isso, ou até fomos aquela pessoa que a criança confiou em saltar. Imagina, você abre os braços, muitas vezes a criança está em uma posição alta e ela salta. Você chama e ela salta confiando que ela vai ser pega por você. Isso é um tipo de confiança. Confiança que o pai, que a mãe, que o ente querido não vai deixá-lo cair. E se a coisa ficar mais complicada? Se essa criança, se essa pessoa, ela estiver em um lugar que ela não pode ver os braços de quem vai apanhá-la, só pode ouvir a voz. Inclusive já vi cenas desse tipo, muitas vezes um incêndio, que a fumaça toma conta do espaço e você só ouve a voz, pula, né? E você, quem está mandando pular? Aonde é que eu vou cair? Pula, que a sua vida depende disso. Aí você fica pensando em muitas coisas, muitas perguntas, mas quem está chamando? Aonde eu vou cair? Será que vai dar certo? Será que não vai? E o fogo aumentando a intensidade. Muitas vezes Deus está nesse local dizendo que nós devemos pular, que Ele vai nos segurar. E nós não temos confiança suficiente para pular em seus braços. É que nem aquela primeira visão da irmã White, que ela conta do caminho, né, da estrada, que as pessoas começam com muitas bagagens, com muitas coisas, e o caminho vai se estreitando, as bagagens vão ficando, a carruagem vai ficando para trás. Chega um momento que até os seus sapatos têm que ser tirados, até que você chega num beco sem saída, num precipício. E do outro lado você vê o seu destino, você já vê o ponto de chegada, mas ainda tem um detalhe: você tem que saltar sobre esse precipício. E para saltar sobre esse precipício tem apenas uma corda. Você olha para cima e não vê aonde essa corda está amarrada. Não sabe quem está segurando essa corda. Não sabe se ela está firme. Mas a única maneira de você passar para o outro lado é saltar segurando nessa corda, irmãos. E o que Deus quer nos ensinar com isso? Que nós temos que fortalecer a nossa fé nele, a nossa confiança nele. Porque senão nós não conseguiremos chegar no ponto final. Não conseguiremos chegar no nosso objetivo. E estaremos diante deles, a nossa fé fraquejar, não vamos conseguir pular. Irmãos, temos que confiar em Deus cegamente. Aquela corda, mesmo que nós não conseguimos ver o seu final, mesmo que não saibamos quem está segurando, se ela está amarrada ou não, temos que ter, né, pelos olhos da fé, saber: Deus está na outra ponta, Ele está segurando e eu não irei cair. E eu vou saltar. E a sua recompensa será grande, porque do outro lado você vai encontrar com o Mestre e vai ter a vida eterna prometida para todos nós, irmãos. Mas essa fé precisa ser exercitada. Precisa ser exercitada. E nós vamos falar de algumas coisas hoje que atrapalham o exercício dessa fé, que muitas vezes faz com que nós fraquejemos essa fé. Mas a primeira parte eu quero falar sobre o fortalecimento dessa fé, irmãos. E ela começa nas pequenas coisas. Muitas vezes nossa fé vacila nas pequenas coisas, não estou dizendo nas grandes coisas. Nós cremos que Jesus voltará em breve nas nuvens do céu com grande poder e glória. Isso é uma grande coisa e nós cremos nisso. Tanto é que você está aqui hoje, porque você crê que esse Deus maravilhoso virá te buscar. Você crê que os seus entes queridos que já morreram serão ressuscitados, estarão com você no céu. Isso é uma grande coisa, é você crer.
Você crê se você, por acaso, também tombar antes desse grande dia, você crê que pelo poder de Deus você também será ressuscitado e será levado aos céus pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma grande coisa você crer. Por incrível que pareça, a nossa fé não vacila nas grandes coisas. Mas ela vacila nas pequenas, irmãos. É que nem está escrito na palavra, não são as grandes raposas que destroem o lagar, são as pequenas raposas, são as pequenas desconfianças, são os pequenos pecados que nos separam de Deus. Podemos exercitar isso, irmãos. Quando você orar a Deus pedindo algo, confie que Ele pode te dar. Mas prove para você mesmo que você confia. O exemplo mais clássico, mais fácil, é quando você está em casa esperando por alguém. E esse alguém atrasa. E esse alguém não liga. E esse alguém não responde às suas mensagens. O seu coração começa a acelerar. Você começa a pensar as piores coisas possíveis. Já pensa em assalto, sequestro, morte, atropelamento, né? Até sequestro por extraterrestre passa pela sua cabeça. Nós devíamos trazer o quê? Pensamentos bons. Primeiramente, pensamentos bons, irmãos. Enquanto nós não temos certeza dos fatos, tenha pensamentos bons. A própria palavra diz isso, sempre julgue pelo bem. Ele não está atendendo o telefone, porque ele está morto? Não, porque a bateria acabou. Né? Ele pode ter esquecido o celular no trabalho, em cima da mesa. Puxa vida, esqueci meu celular e agora? Não tem como avisar. Por que não essa ser a primeira opção? Por que o assalto, o assassinato tem que ser a nossa primeira opção? Não precisa. E o que devemos fazer? Devemos orar. A gente ora a Deus: Senhor, coloque em tuas mãos a vida de fulano, de Beltrano, do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, do seu ente querido. Você coloca e confia, irmãos. O que deveríamos fazer? Depois de orar, depois da sua pessoa estar atrasada 1, 2, 3 horas, você orou, você levanta, aliviado, vai para a cama e deita. Essa deveria ser a nossa postura. Por quê? Você colocou a vida do seu ente querido na mão do ser mais poderoso do universo, irmãos, do Criador. Quem pode tirar alguma coisa da mão de Deus, irmãos? Diga para mim. Mas coisas ruins acontecem, sim, verdade. Mas mesmo as coisas ruins, irmãos, só acontecem se Deus permitir, queridos. Então, seja o que acontecer, Deus permitiu. E se Deus permitiu, tem um propósito maior. E nós temos que aceitar isso, irmãos. Não há motivo para o sofrimento, irmãos. Não há motivo para a falta de confiança, queridos. A falta de confiança só traz desespero, só traz temor, preocupação, falta de sono, estresse. Senta aí depois em casa, faz uma lista de quantas vezes você perdeu o sono por alguém ou por alguma coisa, e essa preocupação resolveu algo, ou seus temores se realizaram. Quantas vezes as mães sofreram porque o filho estava atrasado, e o que acontece depois? O filho chega, são e salvo. E todo aquele sofrimento foi o quê? Em vão. Confie em Deus, ora, vai dormir, descanse. Quando a pessoa chegar, ela explica o que aconteceu. Olha, o que aconteceu? Por que você chegou atrasado? E nós somos engraçados, irmãos. Muitas vezes estamos sofrendo ali porque a pessoa está atrasada, e quando ela chega, nós queremos bater nela, queremos brigar com ela, queremos matar. Não morreu lá fora, vai morrer aqui agora, né? Isso não é estranho? Em vez de se alegrar, não, eu estou alegre porque você chegou, nada de mal aconteceu, a pessoa quer descarregar toda aquela raiva, toda aquela frustração que ela sofreu, ela descarrega na pessoa, não quer nem saber o que aconteceu. Peraí, mãe, deixa eu contar, né? Deixa eu explicar o que aconteceu. Não, eu não quero saber, miserável, você não ligou para mim. E pá, já quer bater na pessoa. Não, irmãos.
tudo isso pode ser poupado se nós confiarmos em Deus. E nós precisamos dessa confiança, irmãos. Sem essa confiança nós não vamos conseguir saltar segurando aquela corda. Quando nós olharmos para cima, vários temores vão nos abater. Agora, se nós exercitarmos nossa confiança todo dia nas pequenas coisas, irmãos, quando você olhar para aquela corda, você não vai hesitar. Assim, eu sei que Deus está lá. Eu não posso vê-lo, mas eu sei que Ele está segurando essa corda e eu vou saltar porque eu creio nele, irmãos. Mas você precisa exercitar isso. Você precisa crer nisso. Você precisa viver isso no dia a dia, nas pequenas coisas, irmãos. Queridos, eu vou falar para você. Isso não tem preço, irmãos. A paz que isso te traz ao seu coração não tem preço. Depois que eu aprendi isso, irmãos, eu nunca mais sofri ansiedade. Porque eu sei que Deus está cuidando dos meus entes queridos, irmãos. E eu sei que mesmo que algo de ruim venha a acontecer, porque pode, claro que pode, mas eu sei que Deus permitiu e tem um propósito nisso, irmãos. Lembre-se sempre que Jó, sofrimento de Jó, Satanás teve que pedir permissão para Deus para afligir Jó, irmãos. Satanás foi lá, vou afligir Jó, quero mostrar que o Jó... Não, ele teve que pedir permissão 2 vezes para Deus. Ele só teve sucesso no que ele fez com Jó, né, no sofrimento que ele fez, porque Deus permitiu, irmãos, e tinha um propósito. Sempre lembre disso, irmãos. Nunca desconfie, não importa pelo que você esteja passando. Não importa as dificuldades pelas quais você esteja passando, irmãos. Sempre confie no seu Deus. Ele está contigo, te ama e te protege sempre, irmãos. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Salmo, no capítulo 103, por favor. O Salmo 103, verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, irmãos. O Senhor sempre se compadece dos seus filhos. Ele não quer que soframos, Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Ele sempre estará conosco, nos vigiando. Assim como nós vigiamos nossos filhos, Deus nos vigia e nos cuida. Salmo 103, verso 13, para quem não encontrou ainda. Deus sempre se compadece de nós como um pai, amoroso, cuidadoso. Acredita nisso, irmãos? Assim como nós, quando nós vemos um filho sofrendo, nós vamos lá, choramos com ele, né? Tentamos consolá-lo. Assim é Deus conosco. Só que muitas vezes nós fechamos nossos ouvidos e olhos para ver a ação de Deus na nossa vida. Temos que ter mais intimidade com Deus, para que sejamos mais sensíveis à ação de Deus em nossas vidas, irmãos. Quando orarmos mais, estudarmos mais, lermos mais, buscarmos a Deus diariamente, você vai ser mais sensível, você vai conseguir ver Deus em cada momento em suas vidas. Abra agora em Romanos, por favor, aí no capítulo 8. Romanos, no capítulo 8, no verso 32. 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Querido, Deus deu para nós o que é de mais precioso no céu, a vida do seu filho amado. Se Ele deu o que há de mais precioso no céu, para que pudéssemos ser salvos, será que Ele não nos atende nas menores coisas, irmãos? Será que Ele não pode agir na nossa vida financeira, na nossa vida amorosa, na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos? Será que não? Claro que sim, irmãos. Não importa o momento que estivermos passando, Deus sempre estará conosco. Deus sempre está nos observando, irmãos. Nunca duvide disso, irmãos. No dom profético menciona que nenhuma lágrima nossa, irmãos,
passa despercebido por Deus. Nenhuma lágrima nossa. Outra coisa que me impressiona, né, que está no livro Visões do Céu, que lá na glória, né, no mundo do porvir, o próprio Jesus em pessoa, irmãos, vai pegar na mão de um por um, ali nas margens do rio da vida, e vai dar razão de todo momento de angústia que passamos aqui. E você vai ver que nenhuma dessas angústias foi em vão. Tudo teve um motivo, irmãos. O próprio Criador, o próprio Salvador vai fazer questão de sentar com você e lhe falar, e lhe explicar. Imagina isso, irmãos. Um Deus todo-poderoso e Criador dando explicações de suas ações para nós. Isso não é tremendo? Só isso já não é razão para nós servirmos, irmãos. E nunca ache, queridos, que o seu sofrimento é grande demais, o seu sacrifício é grande demais. Sempre lembre o que Cristo passou por nós, sem merecer, sem precisar, e fez isso por amor. Nenhum sacrifício nosso, irmãos, é grande demais para ser feito em retribuição àquilo que Cristo fez por nós. Tenha isso em suas mentes. Ah, olha, parar com isso, deixar de fazer aquilo, não sei o que, isso é muito difícil para mim. Não. Meditem sempre no que Cristo fez por vocês. Confie mesmo no momento de trevas, irmãos. Mesmo quando você olha para o lado e para o outro, parece que Deus te abandonou. Mesmo assim, mesmo quando você não tiver evidências desse Deus maravilhoso, pelos olhos da fé, creia que Ele está do seu lado, irmãos. Queridos, o próprio Cristo passou por isso, irmãos. Quando Cristo suou sangue no Getsêmani, Ele temia a separação com Deus. Ele temia que nossos pecados fossem tão ofensivos a Deus que Ele ficasse separado de Deus permanentemente. E o que aconteceu na cruz, irmãos? Cristo não pôde perceber o Pai. Isso lhe causou uma angústia muito grande. Tanto que ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Cristo, no momento de angústia, não pôde perceber o Pai. E se você ler os Atos das Nações, estava escrito que Deus estava aos pés da cruz, irmãos. Deus nunca abandonou Cristo, queridos. E Deus nunca vai nos abandonar também, irmãos. Não importa o momento pelo qual você esteja passando, não importa a angústia pela qual você esteja passando, irmãos. Nunca negue um louvor, nunca negue a sua gratidão a Deus, irmãos. Não importa a situação que você esteja, sempre tenha o coração agradecido ao seu Deus. Porque Ele sempre está ao seu lado, mesmo que você não perceba, irmãos. Aí você pode pensar, mas quem é o homem, além de Cristo, que possa resistir tal coisa, irmãos? Aí nós temos na Bíblia um exemplo de um homem que passou por coisas semelhantes e não desanimou, irmãos. Vamos ver lá, 2 Timóteo. 2 Timóteo no capítulo 4. Eu vou ler o verso 7 e o verso 8 primeiro. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 e verso 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém, irmãos? Essa coroa não é só dedicada a Paulo, não está somente reservada a Paulo, mas a todos nós que amam a vinda de Cristo. Mas olha interessante, irmãos, essa frase, ela pode ter diversos efeitos, depende de que momento que ela foi dita. Uma coisa é você estar feliz da vida, né, em algum ambiente que você está bem acolhido, bem tranquilo, e você dizer isso: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a coroa da vida está me reservada.
Mas em que condições Paulo estava falando sobre isso, irmãos? Olha o verso 6, o verso anterior. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Libação, para quem não sabe, eram as ofertas líquidas no santuário, né? Quando você oferecia o azeite, oferecia o vinho, algo líquido dentro de um contexto de adoração a Deus no santuário é uma libação. Então Paulo está dizendo que ele seria oferecido em libação, ou seja, ele está se referindo ao seu sangue, ele está se referindo ao seu sacrifício. Ele está dizendo: eu serei morto dentro em breve. Paulo estava na prisão, irmãos. Na prisão, nas condições que você pode imaginar, uma prisão romana daquela época, sabendo que seria, né, morto. E nesse momento ele diz o que? Essas palavras de conforto para as pessoas que estavam ao seu redor. No caso aqui, para Timóteo. Paulo, independente da situação que estava, né, coloque isso na sua cabeça, irmãos. Paulo tinha tudo para estar lamentando. Tudo para estar ali reclamando com Deus. Mas na verdade não. Ele estava ali orientando um dos seus discípulos e agradecendo a Deus porque a coroa dele já estava o quê? Garantida, irmãos. Essa é a nossa postura diante das dificuldades. Não importa o momento de trevas que você está. E Paulo estava no momento de trevas mais profundo que poderia estar um homem. Na prisão, às vésperas de ser morto. Quer situação mais desesperadora do que essa? E aí a reação de Paulo? Que fantástica. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Certeza da salvação, irmãos. Paulo olhou para trás. É claro que ele sabia que é um homem pecador, mas ele sabia que fez tudo o que estava ao alcance dele. E principalmente, irmãos, como um homem pecador pode ter certeza da sua salvação? É porque a sua salvação não depende de nós, depende de quem? De Deus, do Salvador. E ele confiava em Deus. Então por isso que eu posso olhar para frente e dizer que a minha salvação está garantida, porque a minha coroa está garantida, porque ela não depende de mim, irmãos. Se a minha coroa dependesse de mim, aí sim eu poderia ter medo. Aí sim eu poderia falar: puxa, será? Será que eu consigo ser salvo? Será que eu posso ter certeza da minha salvação? Mas nós podemos ter certeza da nossa salvação, irmãos, porque a nossa salvação vem do Senhor, queridos. E Paulo nos ensina isso. Não importa o momento em que você esteja. Paulo nunca duvidou da presença de Deus, nunca duvidou do poder de Deus e nem da sua salvação, irmãos. E isso está ao nosso alcance porque Paulo é um homem igual a nós, irmãos. A única diferença é que ele confiava cegamente em Deus. Querem ver? Olha a situação. Vamos ver aqui o próprio Paulo falando. Veja o verso 10. Aí continua o mesmo capítulo. Nós vamos continuar nesse capítulo agora. 2 Timóteo, capítulo 4. Olha o verso 10. Paulo falando sobre a situação dele. Para você ver como a situação dele pode piorar ainda. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Demas, irmãos, é um caso interessante. Vira só uma paginazinha para o lado aí, que você vai encontrar o livro de Filemon. Demarca isso aí, vamos voltar para Timóteo, mas vira só uma página, Filemon, o verso 24, irmãos. Você vai ver Demas. Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas era um cooperador de Paulo, assim como Lucas, próximo de Paulo. E no momento mais difícil de Paulo, a prisão, Demas não só abandona Paulo, como abandona também o que, irmãos? A fé. Porque ele diz aqui no verso 10, né, voltando aqui para Timóteo, ele diz que Demas amou o presente século e o abandonou. Paulo estava na prisão, então para piorar a situação dele, além de estar na prisão, Demas, um de seus cooperadores próximos, um de seus amigos próximos, o abandonou.
Irmãos, quantas pessoas abandonam a igreja porque alguém da igreja o abandona? E cada vez está mais comum isso, irmãos. Misericórdia, queridos. A nossa fé tem que estar em quem? Em Cristo unicamente, irmãos. Não em pessoas. Porque se Paulo fosse escandalizar, puxa vida, Demas, meu cooperador, tão próximo a mim, me abandonou e agora? Também vou embora. E não é só isso. Olha o verso 14 aqui. Eu estou em Timóteo, tá? Verso 14. Olha o outro aqui. Alexandre, o latoeiro, causou-me muito males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. E esse Alexandre, o latoeiro, irmãos, era membro da igreja. Era fiel. E aí ele causou, quer ver? Vamos dar volta um pouquinho aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, só para você ver a história. Agora 1 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler o verso 18 ao 20, tá? Só para vocês entenderem o contexto todo, né? Vimos Demas, cooperador, membro de igreja, abandonou a fé e abandonou a Paulo. Agora ele cita aqui o Alexandre, 1 Timóteo capítulo 1, verso 18 até o 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Um membro da igreja, fiel a Deus, abandonou a fé, porque não combateu o bom combate, firmado onde? Nas profecias. Só esse trecho aqui dá um bom sermão, irmãos. A nossa fé tem que ser fundamentada. O cristão tem que manter a sua fé nas profecias e ver por ela. E aqui, esse Alexandre não somente abandonou a fé, como se tornou um perseguidor de Paulo, blasfemando contra Deus, irmãos. Ele também poderia ter abandonado a igreja, abandonado a fé, puxa vida, Demas, agora Alexandre. Quer piorar a situação? Volta, vamos ler o verso 16. Voltando lá para Timóteo, 2 Timóteo 4, agora verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, mas todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. A quem Paulo estava se referindo aqui, irmãos? Paulo estava onde? Em Roma. Ele está se referindo à igreja de Roma, os romanos. Depois leia o capítulo 16 de Romanos. Não vou ler porque é extenso. Lá em capítulo 16 de Romanos, irmãos, Paulo lista pelo nome 30 pessoas. Paulo não conhecia a igreja de Romanos assim à distância. Na carta aos Romanos, no capítulo 16, ele lista 30 pessoas pelo nome. Paulo era íntimo da igreja de Romanos. E aqui ele diz que ninguém foi ter com ele. Foi abandonado pela igreja. É claro que alguns ali têm até motivos justos. Ele não está dizendo que 100% da igreja o abandonou. Alguns estavam em missão, alguns estavam pregando. Priscila e Áquila, por exemplo, era de Roma, amigos de Paulo. Só que ele estava dizendo aqui, a igreja me abandonou. Será que ninguém, uma igreja de 100 membros, ninguém poderia ter vindo aqui me consolar? Ninguém poderia ter vindo aqui testemunhar a meu favor? Paulo tinha todos os motivos humanos para abandonar a igreja, irmãos. No entanto, a sua confiança estava onde? Em Deus. Os Demas, Alexandres, os indiferentes, irmãos, nada disso é motivo para nós abandonarmos a igreja, queridos. Porque Deus nos ama e está conosco. Se por acaso algum irmão lhe feriu, lhe magoou, lhe abandonou, vamos dizer assim, no momento que você mais precisava, um amigo próximo lhe abandonou,
Que não seja esse o motivo para você abandonar a sua fé, irmãos. Que seja isso o motivo para você se apegar mais a Deus, porque esse nunca vai te abandonar, irmãos. Nunca. Não há motivo. Mas mesmo nesse contexto, irmãos, não é só desgraça, né? Porque na igreja de Deus também tem homens e mulheres excelentes, em quem podemos confiar. Volta aí no verso 11. No verso 11. Diz o seguinte: somente Lucas está comigo? Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Nem todos abandonaram a Paulo, irmãos. Timóteo estava com Paulo, Lucas estava com Paulo, e quem diria, Marcos estava com Paulo. Lembram de Marcos? Paulo teve uma diferença com Marcos no passado. Olha que lição importante, irmãos, para nós. Paulo teve uma diferença com Marcos. Ele até se indispôs com Barnabé por causa de Marcos. Porque Marcos no começo deu uma vaciladinha, né? Voltou atrás. Recusou o chamado. Aí Paulo se desgostou. Não quero mais saber desse rapaz aqui. Esse rapaz não serve para o evangelho. Aí Barnabé tentou ali tomar as duas. Então pega ele, vai você e ele. Vão embora os dois então. Não quero saber de nenhum dos dois. Aí foi. Se separaram. Porém Marcos se arrependeu da atitude que tomou. Marcos voltou-se totalmente de coração a Deus e foi um fiel pregador da palavra de Deus, irmãos. E Paulo reconheceu isso, queridos. Paulo não endureceu seu coração. Não, né, nunca mais quero falar com Marcos. Marcos pisou na bola uma vez e para mim acabou. Marcos morreu, não. Para você ver, o coração perdoador faz parte da vida do cristão a todo momento, irmãos. E justamente aquele que ele dispensou no passado, de forma justa, é claro, Paulo não foi injusto ali, foi até um pouco duro. Mas aquele que ele dispensou de forma dura é aquele que ele está chamando para delegar uma missão que ele próprio faria, irmãos. Olha que incrível. Quantas lições, irmãos. Então, ao invés de nos prendermos àqueles que nos abandonam, irmãos, vamos nos unir com aqueles que nos apoiam. Vamos olhar para aqueles que estão ao nosso lado, irmãos. Mesmo que sejam poucos. Nós temos o péssimo hábito, irmãos, de valorizar as opiniões negativas. Nós temos o péssimo hábito de nos concentrar naqueles que nos fazem mal. Tem pessoas que saem da igreja por causa de uma pessoa, sendo que as demais que estão ali amam e apreciam sua presença, mas por causa de uma pessoa ela sai da igreja, ignorando o amor das demais, ignorando o próprio apreço de Cristo por ela, irmãos. Isso não faz sentido para Deus, não faz sentido ao evangelho. Nós temos que engolir nosso orgulho. Se Paulo fosse um homem orgulhoso agora, como que seria? Será que ele chamaria Marcos? Será que ele daria uma segunda chance para Marcos? Mas Paulo era um homem de Deus, irmãos, não era um homem orgulhoso. E a sua história está registrada aqui, para que a gente possa tomar como exemplo, para que a gente possa seguir o mesmo caminho, irmãos. Porque apesar dos Demas e Alexandres indiferentes, você pode manter a sua fé e comunhão com os Lucas, Timóteos e Marcos da igreja, irmãos. Sempre teremos alternativas, mas nunca teremos desculpa para abandonar o caminho da fé, irmãos. Temos que combater o bom combate até o último dia. Não é assim que diz a palavra? Que temos que perseverar até o último instante? Até o fim, irmãos. Mas mesmo que isso não exista na sua vida, mesmo que não tenha Marcos, Lucas e Timóteo na sua vida, o verso 17 e 18 nos mostra aqui que mesmo assim ainda há solução. Verso 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida,
e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que tremendo, irmãos. Mesmo que Paulo estivesse sozinho na prisão, mesmo que Lucas, Timóteo e Marcos não tivessem também olhado por ele, ele sabia que Deus estava ao seu lado e que a sua vitória era garantida, irmãos. E é uma vitória qualquer. A salvação de Deus é para toda a eternidade, irmãos. E Paulo, mesmo no momento de angústia, mesmo no momento de trevas, mesmo no momento de abandono, ele achou tempo para louvar o seu Deus, irmãos. É por isso, se nós tivéssemos a oportunidade de observar Paulo indo para o seu martírio, ele estava andando de cabeça erguida, irmãos. E aposto que tinha um sorrisinho no seu rosto também, porque ele sabia que aquilo não era o fim, aquilo era apenas o começo da sua eternidade, irmãos. E nós temos que ter essa fé. Foi que nem certa vez Deus disse para o próprio Paulo: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. E a graça de Deus, irmãos, ela é dada que nem o maná no deserto. A quantidade exata para aquele dia. A quantidade exata para que você está precisando naquele dia. Nem mais, nem menos. O suficiente para você vencer, irmãos. Confie nesse Deus e vocês serão vencedores. E nós estaremos eternamente com Ele no céu. Amém, irmãos? Amém. Convido aqui nosso irmão, que ele vai louvar conosco. Irmão Vitor, vai louvar conosco mais uma vez nosso Deus. Sentir as minhas forças e meu caminho, espinhos encontrar quando eu olhar o deserto em minha volta. E se eu me perder sem ter pra onde ir, erguendo minha voz, bem alto vou clamar, meu Senhor. Sei que não me deixarás, pois confio só em Ti, meu Senhor. Quando não mais enxergar a esperança e a solidão quiser me acompanhar, sei que a minha fé pode remover montanhas e me levará a mover teu coração, Deus, meu Deus, erguendo a minha voz, bem alto vou clamar, meu Senhor. Teu coração derramar. Eu sei que não me deixarás, pois confio só em Ti, meu Senhor. Eu ainda sei que a Tua palavra
meu Senhor. Sei que não me deixarás, pois confio só em ti, meu Senhor. Erguendo minha voz, bem alto vou clamar, meu Senhor, meu Senhor. Eu sei que não me deixará, pois confio só em ti, meu Senhor, meu Senhor. La, 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 la. Amém. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Deus Santíssimo, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, Pai. Que teu Santo Espírito, Senhor, nunca nos deixe esquecer, ó Pai, que tu sempre está ao nosso lado, ó Pai. Não importa os momentos que estejamos passando, ó Pai. Mesmo que não possamos senti-lo, ó Pai, que nosso coração tenha essa certeza de que tu está conosco, ó Senhor Deus. Para que nossa fé não vacile, ó Senhor Deus. E que o mesmo Espírito, ó Pai eterno, possa habitar em nós, fortalecendo a nossa fé, principalmente nas pequenas coisas do dia a dia, Pai, que possamos confiar em Ti em todos os momentos, principalmente quando entregarmos em vossas mãos os nossos entes queridos, ó Pai. Que Teu Espírito possa invadir nosso coração e nos trazer a paz, e nos trazer a certeza do Teu cuidado, ó Pai, que nada acontecerá conosco, a não ser que seja permitido por Ti, ó Senhor. Seja conosco nesse dia, nos abençoe e nos conduza na companhia dos santos anjos aos nossos lares, ó Pai. Te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém.